Olá, meus queridos amigos, caríssimos alunos. Olá, você que está comigo pela primeira vez. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Reivane Jabur e eu aqui estou com a missão, com a incumbência de trazer para todos os senhores que estão aí se preparando para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma parte do conteúdo de Direito Civil, tudo com afã, com o objetivo de ajudá-los nesta boa preparação que vão seguramente precisar ter. Nós vamos aqui, no decorrer dos nossos encontros, falar um pouquinho sobre o direito das coisas, o direito de família e o direito sucessório. E evidentemente que por mais que eu quisesse, e ainda que eu me esforçasse por demais, nós não conseguiremos esgotar todo o conteúdo. Mas tenham o meu compromisso, a minha promessa de que tentarei otimizar o nosso tempo, trazendo para todos os senhores aspectos que reputamos mais relevantes, mais importantes, sobretudo levando-se em consideração as estatísticas, levando-se em consideração os aspectos da nossa matéria que mais são cobrados nos concursos, mais são cobrados nos certames. E sem maiores delongas, até porque o tempo não nos é favorável, eu já começarei para logo fazendo as nossas considerações com respeito aos chamados direitos reais. E quando nós falamos em direitos reais, nós estamos nos referindo a exatamente aquelas relações jurídicas que envolvem pessoa e coisa. É a pessoa se relacionando com uma coisa, ora exercendo poderes maiores, ora exercendo poderes menores sobre ela. Vejam que as relações jurídicas, para que tudo faça sentido, se classificam em duas categorias diferentes. Nós tanto temos relações jurídicas pessoais, como temos relações jurídicas reais. Sendo certo que as relações jurídicas pessoais são relações intersubjetivas. São relações que envolvem pessoas. Pessoas que se vinculam umas às outras, ora em torno de uma prestação consistente no dar, fazer ou não fazer alguma coisa, ora por laços de consanguinidade, afinidade ou afetividade. No primeiro caso, nós temos as relações jurídicas obrigacionais. No segundo caso, nós temos as relações jurídicas familiares. Mas percebam, sintam, que tanto as relações obrigacionais quanto as relações familiares são relações jurídicas pessoais. Porque são relações intersubjetivas entre pessoas. Ora, credor e devedor, ora, cônjuges, companheiros, parentes. Diferente das chamadas relações jurídicas reais. Porque desta feita, nós estaremos verificando uma relação não entre pessoas, mas sim uma relação entre pessoa e coisa. E todas as relações jurídicas reais, envolvendo pessoa e coisa,
estão disciplinadas no terceiro livro da parte especial do nosso Código Civil, que é o chamado livro Direito das Coisas. É neste terceiro livro da parte especial, denominado Direito das Coisas, que nós vamos encontrar as regras que disciplinam as tais relações jurídicas reais. E este livro, Direito das Coisas, ele é dividido em duas partes. Sendo que na primeira parte, o legislador levou em consideração a possibilidade de alguém, de fato, estar se relacionando com uma coisa, sem se preocupar se este alguém teria o direito de se relacionar com ela ou não. Então, na primeira parte do livro Direito das Coisas, a relação é aquela que, de fato, existe entre pessoa e coisa. É uma pessoa que, de fato, está se relacionando com uma coisa, sem termos que nos preocupar se esse alguém teria o direito de se relacionar ou não. E a tal relação, de fato, nós damos o nome de posse. Porque o possuidor, nós vamos ver, é exatamente aquele que, de fato, está se relacionando com uma coisa. Ora, exercendo poderes maiores, ora, exercendo poderes menores sobre ela. Enquanto, na primeira parte do livro Direito das Coisas, o legislador levou em consideração alguém, de fato, está se relacionando com uma coisa, na segunda parte do mesmo livro, o legislador passou a considerar alguns direitos que irão outorgar aos seus titulares poderes sobre determinada coisa. Então, nesta segunda parte do livro Direito das Coisas, a relação não é aquela que de fato existe, mas aquela que a pessoa teria o direito de ter. É uma relação jurídica, exatamente porque confere à pessoa o direito de se relacionar com determinada coisa. E esse direito que confere ao seu titular a possibilidade, a faculdade de se relacionar com uma coisa é exatamente o que nós chamamos de direito real. Vejam que o livro Direito das Coisas, o terceiro livro da parte especial do nosso Código Civil, é dividido nessas duas partes. A primeira, que disciplina a posse, e a segunda, que disciplina os chamados direitos reais. São essas as duas partes que compõem o livro Direito das Coisas. A primeira, destinada a disciplinar a posse. E a segunda, destinada a disciplinar os chamados direitos reais. E nós vamos começar, nesta oportunidade, a tratar da posse, que é realmente uma relação que, de fato, existe entre pessoa e coisa. De fato, alguém
que nós denominamos possuidor, estará se relacionando com uma determinada coisa, sem que tenhamos que nos preocupar se este possuidor teria o direito de se relacionar com ela ou não. O estudo da posse é extremamente interessante e desafiante para todos nós. Estudar a posse é interessante porque ela se baseia na teoria da aparência, que é até aquela teoria que apregoa que nós, para mantermos uma boa convivência social, baseada na lealdade, baseada na boa-fé, precisamos acreditar naquilo que aparenta ser. E se nós precisamos acreditar naquilo que aparenta ser, evidentemente que nós precisamos conferir proteção a esta situação de aparência. É isto que faz com que o estudo da posse se torne interessante para todos nós. É uma situação, de fato, que por aparentar corresponder a uma situação jurídica, a uma situação de direito, haverá de merecer do ordenamento jurídico proteção. E por que estudar a posse, além de interessante, é também desafiante para todos nós? Porque nem o seu conceito, a sua caracterização, fora uníssona na doutrina. Vejam que nós tivemos várias teorias que foram desenvolvidas só com este afã de tentar definir para nós o que seria a posse. E estaremos aqui destacando para todos os senhores aquelas teorias que mais se sobressaíram, que mais se destacaram, que foram as teorias. A primeira, subjetiva, desenvolvida por Savigny, e a outra, objetiva, preconizada por Rudolf von Ihring. Savigny e Ihring foram realmente os que mais se destacaram nesta tentativa, neste afã de tentar definir para nós o que seria a posse. Sendo certo que a teoria de Savigny foi chamada de subjetiva, porque foi Savigny quem disse que a posse seria o resultado da soma do corpus mais ânimos. A teoria de Savigny é denominada subjetiva, porque foi Savigny quem defendeu que, para a caracterização da posse, seria imprescindível a presença daquele elemento subjetivo, daquele elemento anímico, daquele elemento intencional. Isto porque Savigny considerou possuidor todo aquele que detiver uma coisa com a intenção, com a vontade, com o estado anímico de ser dela o proprietário. Vejam que o corpus sem o ânimos seria a mera
detenção. Enquanto que o ânimos sem o corpus seria um elemento subjetivo irrelevante para o mundo do direito. Mas quando nós agregamos, somamos esses dois elementos, um de ordem material e outro de ordem intencional, nós chegamos naquele resultado que Savigny chamou de posse. Portanto, para a teoria subjetiva de Savigny, nós consideramos possuidor todo aquele que detiver uma coisa com a intenção e com a vontade de ser dela o proprietário. Mas o maior crítico à teoria subjetiva de Savigny fora exatamente Rudolf von Ehring. E Ehring bateu duro em Savigny. E Ehring criticou Savigny com todas as suas forças, dizendo que aquele elemento subjetivo, aquele elemento intencional, nem tão imprescindível seria assim para a caracterização da posse, até porque difícil de ser provado. Porque como que nós provamos a intenção das pessoas? Como que nós provamos o estado anímico delas? Então, Ehring desenvolveu a chamada teoria objetiva, dizendo que para a caracterização da posse, basta apenas e tão somente a presença do elemento material. Basta para a caracterização da posse o corpus. Não que, eventualmente, o ânimos, a intenção, não se faça presente. Mas aquele elemento subjetivo não é imprescindível para a caracterização da posse. Porque só de verificarmos como que as pessoas se comportam em relação a uma coisa, nós já saberíamos se elas são possuidoras ou não. Isto porque foi Ehring quem disse que posse nada mais é do que a visualização, a exteriorização, a manifestação do direito de propriedade. Enquanto para Savigny, possuidor é aquele que quer ser o proprietário, para Ehring, possuidor é aquele que aparenta ser o proprietário. Aparenta ser o proprietário exatamente porque ele se comporta, de fato, em relação a uma coisa, tal como se comportaria o proprietário dela. E foi exatamente esta teoria objetiva de Ehring, a prestigiada no nosso Código Civil pelo legislador, quando, através do disposto no artigo 1196, trouxera para nós a definição do possuidor. Se nós nos atentarmos para a definição do possuidor, contida no artigo 1196, iremos perceber com nitidez o prestígio que fora dado ali à teoria objetiva de Ehring. Porque nos termos do referido artigo 1196, nós haveremos de considerar possuidor todo aquele que exercer de fato um ou alguns dos poderes que são próprios de serem exercidos pelo proprietário. Na sua tela, considera-se possuidor
artigo 1196, que inaugura a primeira parte do livro Direito das Coisas. Primeira parte que, como eu disse, trata da posse. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. E aí eu preciso abrir um parênteses para relembrá-los quais são os poderes inerentes à propriedade. Vejam que os poderes inerentes à propriedade são uso, gozo e disposição. Proprietário é aquele que tem o direito de usar, gozar e dispor de uma coisa, podendo, inclusive, reavê-la, buscando-a, reivindicando-a das mãos de quem ela eventualmente vai parar. É o proprietário quem tem o direito de usar, gozar ou dispor de uma coisa. Mas nós consideramos possuidor aquele que, de fato, estiver usando, fruindo ou dispondo dela. Por isto que o possuidor aparenta ser o proprietário. Por quê? Porque ele se relaciona com uma coisa tal como se relacionaria o proprietário dela. O possuidor, de fato, está usando um carro, de fato, está ocupando um lote, de fato, está morando numa casa, de fato, está explorando uma fazenda. O possuidor é aquele que se relaciona com o carro, com o lote, com a casa, com a fazenda, tal como se relacionaria o proprietário destes bens. E por isto que ele, o possuidor, aparenta ser o proprietário. E às vezes pode até ser. Porque às vezes as qualidades de possuidor e proprietário podem se concentrar na mesma pessoa. Às vezes, aquele que de fato está usando o carro é o proprietário do veículo. Aquele que está de fato ocupando o lote é o proprietário do lote. Aquele que de fato está explorando uma fazenda é o proprietário da fazenda. Mas o mais importante para nós aqui nesta hora é que saibamos que mesmo que o possuidor não seja o proprietário, ele vai merecer do ordenamento jurídico proteção. Ainda que o possuidor não seja o proprietário, só pelo fato de ele aparentar ser, ele já merecerá do ordenamento jurídico uma proteção. Porque o possuidor, ele tem o direito de ser mantido na posse, nos casos de turbação, reintegrado nos casos de esbulho, ou até mesmo segurado de violência iminente, quando ele sofreu um justo receio de vir a ser molestado, de vir a ser incomodado na sua posse. Ainda que a posse seja um fato, não há como negar que a posse é um fato jurídico. É um fato jurídico porque dela emergem direitos e ou deveres para o possuidor. Então vejam que nós consideramos possuidor, nos termos do artigo 1196, não aquele que quer ser o proprietário, mas aquele que aparenta ser. O possuidor é aquele que aparenta ser o proprietário,
porque é ele que está exercendo, de fato, poderes que são inerentes à propriedade, que são aqueles poderes que são próprios de serem exercidos pelo proprietário. E o mais importante que eu trago em destaque para os senhores nesta oportunidade é sabermos diferenciar a posse da mera detenção. Porque o detentor é aquele que, de fato, está com uma coisa. Mas proteção nós vamos conferir ao possuidor. Uso capião é um efeito da posse e não da mera detenção. Então é muito importante que os senhores saibam diferenciar o possuidor, que vai merecer o nosso respeito, que vai merecer do ordenamento jurídico proteção, daquele que nós denominamos de mero detentor. Enquanto a definição do possuidor foi trazida pelo artigo 1196, se atentem, porque a definição do detentor constou dos artigos 1198 e 1208. Estes dois artigos, 1198 e 1208, mostram a possibilidade de alguém estar, de fato, com uma coisa e, mesmo assim, não ser possuidor dela, senão mero detentor. O artigo 1198, vejam, considera detentor apenas aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Nos termos do artigo 1198, nós consideramos mero detentor todo aquele que, achando-se em relação de dependência para com uma outra pessoa, conservar a posse em nome desta outra pessoa e em cumprimento de ordens ou instruções suas. O artigo 1198 se refere àquele que a professora Maria Helena Diniz chamara de fâmulo da posse, servidor da posse. Ele está, de fato, com a coisa, mas em relação de dependência para com outra pessoa, de quem ele cumpre regras, de quem ele segue as instruções. Exemplo clássico da doutrina: o caseiro do meu sítio. O caseiro está lá agora ocupando o meu sítio, mas ele não é possuidor, senão mero detentor, porque ele está de fato lá, agora, ocupando o meu sítio, porém seguindo as minhas ordens, as minhas instruções. O motorista particular que usa o meu carro é considerado mero detentor. É ele que, de fato, usa o meu carro, mas para me servir. Então, ele é considerado fâmulo da posse, servidor da posse, mero detentor. O outro artigo a que me referi é o 1208, que dispõe para nós que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos, senão
depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Por que que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse? Porque tanto a permissão quanto a tolerância se caracterizam pela precariedade, pela situação provisória. Portanto, se alguém estiver com uma coisa, porque uma terceira pessoa lhe permitiu ou tolerou estar, ela só vai poder permanecer com a coisa enquanto lhe for permitido ou tolerado. Porque o dia que aquele que permitiu ou tolerou não permitiu ou tolerar mais, ele tem que restituir, ele tem que devolver. Então, não induzem posse, senão mera detenção, os atos de permissão ou tolerância. Assim como não vão autorizar a aquisição dela, os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Enquanto o ladrão estiver de fato com a res furtiva, agindo com violência ou atuando na clandestinidade, se o ladrão, para estar de posse da res furtiva, age com violência ou na clandestinidade, enquanto a violência ou clandestinidade persistir, ele não tem posse, senão mera detenção. Então, primeira coisa que eu chamo a atenção dos senhores, que jamais poderiam adentrar a um recinto de prova, de concurso, sem saber a diferenciação entre posse e detenção. Nós consideramos possuidor aquele que, de fato, estiver se relacionando com uma coisa e exercendo sobre ela poderes que são próprios de serem exercidos pelo proprietário. Porém, em nome próprio, porque se for em nome alheio, detenção. E sem essa situação de precariedade, sem ser por permissão, tolerância ou de forma violenta ou clandestina. Então, conjugando esses artigos 1196, que nos mostra quem é o possuidor, com 1198 e 1208, que nos mostram quem são detentores, nós conseguimos, então, definir a posse como sendo a visualização, a exteriorização, a manifestação do direito de propriedade. Porque o possuidor é aquele que, de fato, está se relacionando com uma coisa. E por isso que ele aparenta ser o proprietário, porque ele se comporta com esta coisa, tal como se comportaria o proprietário dela. E é assim, com esta diferenciação entre posse e detenção, que encerraremos o primeiro bloco da nossa aula destinada ao estudo do direito das coisas. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pela oportunidade e até o nosso próximo bloco, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Até lá.